Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, São José, rogai por nós. Estamos aqui para fazer o segundo dia de leitura de meia hora de leitura bíblica, que dá indulgência plenária, né? Mas hoje eu vou obter a indulgência plenária porque para obter indulgência plenária precisa comungar, rezar pelo Papa e fazer a obra da indulgência, que no caso é meia hora de leitura bíblica. Então, quando não é plenária, ela vira parcial. E agora eu estou procurando aqui a oração para antes das reuniões de oração. Aí quem tem dúvidas tem esse livro aqui, ó, Indulgências, Orientações Litúrgicas Pastorais, que tem os documentos da igreja que explica o que é a indulgência, como que ela é feita e como que é recebida. Deixa eu olhar aqui as orações antes da reunião. Ou ação de graça, deve ser esse aqui. Só um minuto. Eu vou continuar, esse aqui é o segundo vídeo. Estou seguindo esse guia bíblico de leitura, né, que é lá na carta de São João. Então eu vou ler para não enrolar muito, né? Já está meio tarde. Mas eu sei oração de cor, mas eu gosto de ler aqui. Agora, porque eu não sei onde está aqui de cor. Mas vou fazer oração, né? Senhor, então vamos fazer oração, né? Senhor, que tudo para vós comece, tudo em vós termine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A continuação da leitura é que na Bíblia de Jerusalém, aqui é por parágrafos, né? Eu vou lendo por parágrafos. O parágrafo na verdade, capítulo 2, no versículo 12. Aí vai dizer assim, ó. Terceira condição para preservar-se do mundo, né? Esse é o título do parágrafo, mas a leitura lembrando que é São João escrevendo uma carta assim para nós, né? Eu vos escrevo, filhinhos, porque vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome, né? O nome de Jesus. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis que é desde o princípio, conheceis o Cristo. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno, né, que é Satanás. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Né? Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. E porque vencestes o maligno, os jovens, né? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e orgulho da riqueza, né? Então aqui está falando quem ama o mundo, ama essas três coisas que é fonte de pecado. Não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente, né? Fazendo uma analogia simples, né? O mundo acaba. Então quem confia no mundo, acaba junto com o mundo. Mas Deus permanece para sempre. Então quem caminha junto com Deus, habitará com Deus eternamente, né? Então aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, né? Pedir intercessão de São Padre Pio, na imagem aqui abençoada dele, né? Que ele possa interceder do céu por todos nós, né? E nos ajudar a ter a compreensão do que Deus quer nos dizer, né? Agora, quarta condição, preservar-se dos anticristos, né? Esse texto diz muito, mas vamos deixar a palavra dizer, né? Filhinhos, é chegada a última hora. Então, São João já falando, ó, naquele tempo, é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Eu vou ler aqui na explicação da Bíblia de Jerusalém, ó. Um anticristo
sobre esse adversário dos últimos tempos, de quem João fala aqui no plural, né? Tessalonicenses 2. E ele se enfurece, antes de tudo, contra a verdadeira fé em Cristo, Filho de Deus, né? Então está falando que os anticristos são todos aqueles que são contra Cristo. Amém? Aí, ó. Ele vai falar que vai vir um anticristo com a maiúsculo, deve vir. E já vieram muitos anticristos com A minúsculo. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Então, o tempo de Deus vem do nosso, né? Uma hora pra gente, né? Para Deus, né? É como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Mas é já chegada a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Falando dos anticristos que estavam aqui no meio dos primeiros cristãos, né? Não eram dos nossos. Vou ver se tem aqui, ó. Embora pertencendo exteriormente à comunidade, eles não mais possuíam o Espírito de Cristo, né? É igual quem está dentro da igreja, mas não vive, né? Ou quem fala que é cristão, mas não vive o que Cristo vive, né? Então é só de palavra, de boca, né? Se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes recebido a unção, eu vou ler aqui. Essa unção é o Espírito dado ao Messias, e por ele aos fiéis, que os instrui sobre tudo, e graças ao qual as palavras de Jesus são Espírito e vida. Recebistes a unção que vem do Santo, e todos vós possuís a ciência, e conhecerei todas as coisas. É o rodapé aqui. Eu vos escrevi, não porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis. Né? Escreveu porque, não porque essas pessoas ignoram, né? Como se fosse explicar algo novo, não, porque eles conhecem. Porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão quem nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo. E o que nega o Pai e o Filho. Só ler aqui a explicação, né? Seria difícil dizer com certeza quais os hereges aqui visados. Possivelmente Cerinto, cujo erro encontra-se no diluído na gnose. O título de Cristo não é aqui apenas tradução do Messias. Ele significa a plenitude da fé dos cristãos, naquele que veio na carne, né? Jesus encarnado. Então, a heresia, né? Herege é aquele que conhece a verdade, mas ele é contra. Que é o anticristo, conhece quem é Cristo, mas ele é contra. Não, é contra Cristo mesmo. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem nega o Filho que é Cristo, nega também o Pai, que é Deus, Deus Pai, Deus Filho que é Deus. E todo aquele, o que confessa o Filho, também possui o Pai. Né? Quem confessa Jesus também possui Deus, né? Tem outras passagens, né? Jesus fala, eu e o Pai somos um. Mas vós procurai que permaneça em vós o que ouviste desde o início. Vou ler aqui a catequese dos apóstolos a respeito dos mistérios de Cristo. É isso que está falando. Se em vós permanece o que ouviste desde o início, né? Ou seja, a catequese fiel que os apóstolos deram, vós também permanecereis no Filho e no Pai. Né? Que os apóstolos, eles pregaram que Jesus passou para eles. Então, testemunho ocular. Então, é a verdade, né? Então, não é suposições, nem filosofias, não. Foi o que Cristo passou para eles. E se confia no que os apóstolos passou de Cristo para nós, permanece em Cristo, né? Como Jesus mesmo falou, aqui quem recebe aqueles que eu enviei, a mim recebe. Então é o que acontece aqui. Quem acredita naqueles que estão falando o que Cristo passou para eles, Jesus está falando que recebe Ele próprio. Amém, salve Maria.
Aqui, ó. Essa é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Isto vos escrevi a respeito dos que procuram vos desencaminhar. João dando um alerta. Quanto a vós, a unção que recebeste dele permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. É a parte que fala aqui do Gique, viu? Os cristãos são instruídos pelos apóstolos, mas a pregação exteriormente somente atinge as pessoas pela graça do Espírito Santo. Né? Deu para entender melhor. É que aqueles foram ungidos com o Espírito Santo, eles conseguem compreender melhor a palavra de Deus. Quando os apóstolos pregam a quem é batizado e ungido no Espírito Santo, eles compreendem porque o Espírito Santo lhes explica a palavra. Então por isso que fala que vocês... Aqui, ó. E ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nela, né? Que com o Espírito Santo a gente é capaz de entender essa verdade e permanecer nela. Né? Por isso tem que pedir o Espírito Santo para entender, senão é o que acontece hoje. Um monte de gente lê a Bíblia de cada um jeito e constrói milhares de igrejas, cada uma com o jeito que entendeu. Até um monte de igrejas que o fundamento é o pecado, né? Que é totalmente contra o que Cristo ensinou, mas entendeu desse jeito e fez. Então, pelo Espírito Santo, só com o Espírito Santo que pode se dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, pois, versículo 28. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos plena confiança. Então está falando permanecer em Cristo, porque quando Cristo manifestar, tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por estarmos longe dele na sua vinda. Isso aqui é bem importante. Né? Para quando Jesus voltar, a gente não esteja tão longe que a gente nem perceba. Né? É mais ou menos isso. Né? Ou esse longe é impecado, né? Que é o pecado que nos afasta de Deus. Né? Deus não é material, né? Assim, né? Espaço. Mas o pecado é o que nos afasta de Deus. Agora é um título grande. Aqui, ó. Título grande. Eita, caiu aqui. Viver como filhos de Deus. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei que todo aquele que pratica justiça nasceu dele. Se a gente reconhece que Cristo é justo, todo aquele que pratica justiça vem de Deus, né? Ele é a justiça. Capítulo 3, versículo 1. Vede que manifestação de amor nos deu o Pai. Então, São João falando, olha que manifestação de amor o Pai nos deu. E é essa, sermos chamados filhos de Deus e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Então São João falando, né, do futuro. Nossa, muito bonito. Né? Ele fala assim, percebam, né, a manifestação do amor de Deus. Nós sermos chamados de filhos de Deus e o mundo não conheceu a Cristo, também não nos conhece porque nós somos de Deus e o que a gente vai ser ainda está para se manifestar. Quando Cristo se manifestar e nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Então semelhante não é igual, nós não seremos Deus, mas seremos semelhantes a Cristo, porque Cristo falou que ressuscitaremos, né, nele. Título. Olha lá, minha mãe. Primeira condição. Primeira condição, qual é? Romper com o pecado, né? Porque o pecado leva à morte, né? E Deus é a vida, né? Então não tem jeito de seguir a Deus, né? Indo pelo caminho da morte. E Cristo veio para acabar com todo o pecado, né?
para salvar os seus filhos amados. Deixa eu só ver aqui a hora. 10. Acho que já deu 15 minutos. Vamos lá. Todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Só vou ver aqui B, mas é ele quem? É Jesus, né? Todo que comete pecado, comete também a iniquidade. Porque o pecado é a iniquidade, né? Então quem comete pecado, comete iniquidade. Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Os nossos pecados, né? Está na explicação aqui embaixo. Jesus, mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Aí a explicação aqui no rodapé. João apresenta imagens estilizadas da esperança da visão, da santidade consumada, decorre desde já pela ação de Jesus Cristo, a abstenção de todo mal, como convém aos filhos de Deus. Foram justificados, aí tem os versículos. De fato, isso não exclui a possibilidade concreta do pecado, que precisamente rompe a comunhão. Dizendo que todo aquele que permanece nele não peca, né? Vamos continuar aqui. Todo aquele que peca não o viu nem o conhece. Aqui também falou assim que essa parte não exclui, né, a possibilidade de pecado, mas quem vive em Cristo não tem uma vida de pecado. Mas quando cai, Jesus reconcilia, né? Que Jesus ele veio para pagar o pecado, né? Todo aquele que peca não o viu nem o conhece, né? Porque quando a gente vai pecar, nega, né, a verdade que é o Senhor. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica justiça é justo, assim como ele é justo, né? Sempre quando João fala assim, é Jesus, né? Aquele que comete pecado é do diabo. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A expressão de ser de Deus, da verdade, filho de Deus, significa que o cristão vive sob a influência de Deus e que nele permanece, se opõe às expressões ser do diabo. Filhos do diabo, para designar todos aqueles que vivem sob a influência perversa de Satanás e se deixam iludir por ele. Aqui já explicou tudo. Porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, Jesus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele e ele não pode pecar porque nasceu de Deus. Vou ver a explicação aqui no rodapé, que fala talvez o Cristo, mas seria antes o Espírito, ou a semente da vida que é a palavra recebida, e produz frutos mediante o Espírito Santo. Então está falando aqui já disso. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele, e ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqui fala filhos porque o filho faz as obras de seu pai, né? Então, pelas obras conhecerei quem são vossos pais. Todo aquele que não pratica justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, como nós, né, seres humanos, nós temos a liberdade, a nossa vida é uma escolha. Se a gente vai ser filho de Deus ou filho do diabo. Porque a gente tem essa liberdade. Nós somos todos criados de Deus. Mas quando a gente renuncia a Deus, vai contra, a gente nos tornamos filhos do demônio. Porque o demônio fez isso, né? Ele se rebeliou contra Deus, né? Igual, por exemplo, um membro do corpo que se rebelia contra ele. Por exemplo, o dedão. Se esse dedão se rebelar contra o meu próprio corpo, ele vai apodrecer e vai morrer. Porque é no corpo que ele tem vida. Foi o que aconteceu com Satanás. Ele renunciou a Deus, que deu origem à vida, né? E aí ele tem esse tempo para depois passar a eternidade no inferno. Ele mesmo se destruiu porque renunciou ao autor da vida.
que é Deus, né? Renunciou ao amor, renunciou a tudo, né? Por orgulho e soberba, né? É a livre escolha, né, de cada um. Segunda condição, observar os mandamentos, especialmente o da caridade. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o início, que nos amemos uns aos outros. Só que olha o que fala aqui. Não como Caim, que, sendo do maligno, matou seu irmão. E a gente fala da liberdade, né? Caim matou o seu irmão. Porque suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, e todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Então aqui é uma coisa muito séria. Quem odeia o seu irmão é homicida, porque foi pelo ódio que Caim matou Abel. Então quem odeia, o que o São João está dizendo aqui, quem odeia o seu irmão é homicida, porque o ódio é aquela vontade de matar. Então, e fala mais, nenhum homicida entrará no reino dos céus. Então, por isso que o ódio é um pecado grave, né? E quem odeia não entra no céu, precisa confessar, né? Se libertar, que é um pecado grave, né? Que o ódio é o desejo da morte do irmão, né? Odeia tanto aquela pessoa que, né, se ela morresse, vocês concordariam. Então, por isso que é grave. Por isso que fala, quem odeia, mesmo que não mate, é homicida. Então, reconcilia, né, quem está ouvindo, né? Reconcilia com o seu irmão. Se você tem uma raiva tão grande que se esse irmão desaparecesse, você ficaria feliz, toma muito cuidado. Com esse sentimento, não entrará no reino dos céus. Então, tem que reconciliar e pedir perdão, né? Se ama a Jesus Cristo, se ama ao Senhor, se deseja o bem. Se não deseja o bem, Jesus morreu por você e quer te salvar. Mas a salvação é recebida por quem aceita e busca, né? Então, pedimos essa graça de buscar o Senhor, né? De não ficar apegado aos nossos maus sentimentos, né? Porque a gente pode ser como Abel, que fez o bem, ou como Caim, que era do maligno e seguiu os passos do maligno. Então, igual o Padre Pio, que brigou muitas vezes com o demônio, a gente entender bem esse sentimento. Queremos ser filhos de Deus ou do diabo, né? Nossas obras vão dizer. Então, escolha por Deus, pelo amor de Deus, né? Por amor a Deus. Versículo 16. Nisto conhecemos o amor, nisto que Ele deu sua vida por nós. E nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. E o que é esse dar a vida? Jesus deu a vida, mesmo nós sendo pecadores, para salvar a nossa. Do mesmo jeito, nós temos que dar nossa vida pelos irmãos para sermos salvos e salvarmos ele também. Então não é que dar a vida só pelo irmão que é bonzinho, santinho. Não. É dar a vida para salvar. Como Jesus deu a própria vida para nos salvar. E nós sendo ainda pecadores. Então essa é a graça e isso é o amor. Aí, ó. Se alguém possuindo os bens deste mundo, então se alguém tem propriedades, riquezas, vê seu irmão na necessidade e lhe fecha as entranhas, como permaneceria nele o amor de Deus? Então está dizendo aqui que está dizendo isso. Alguém tem posse, dinheiro, você tem condição de ajudar o irmão. Você vê um irmão seu passando necessidade e você não ajuda. Você que pode, você que tem posses. Você não ajuda, aí vem a pergunta. Esse irmão, ele está permanecendo no amor de Deus? Sendo que ele tem de sobra. E aí tem alguém precisando e ele não dá as sobras, né? Ou ele não ajuda, mesmo que não seja sobra. O amor permanece nele? A gente vê gente que não tem dando para o outro, ajudando quem não tem.
essa pessoa é que ela ama, né? Mas se a pessoa tem condição e não ajuda, permanece o amor de Deus nele? Continua aqui, versículo 18. Filhinhos, não amemos com palavras, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações em verdade. Porque, aí não é que não vamos dizer palavras de amor nem nada, mas ele fala que com ações e de verdade. Porque, eu ficar explicando aqui, mas São João vai falar embaixo, né? É muito falar, irmão, eu te amo, Deus te abençoe. Aí você tem posse de ajudar o irmão preciso, você não ajuda, então você não amou com ação, nem com verdade. Então, aqui o que o São João fala não é que a gente não deva dizer palavras de amor, mas que a gente deva viver e ter ações, né? Ações de verdade. Porque quantas vezes também a gente pode ajudar os outros pela palavra de consolo, de ajuda, né? Como o psicólogo faz alguém. Mas isso é uma ação e verdade, né? Agora, sem amar só com palavras, mas palavras, né, vazias, aí é o que o São João fala pra gente não fazer. É verdade, ele estava dizendo aqui, né, não amar só da boca para fora, mas amar com ação e com verdade, com atitude e com verdade. Quando alguém precisar de você, você ajudar, né? Seja do jeito que for, material, espiritual, por palavra, rezar pela pessoa. Isso é uma atitude verdadeira, né? Ficar mais esclarecido. Nisto saberemos que somos da verdade. Vou ver aqui a verdade, letra D. João dá a verdade um sentido muito amplo que engloba a fé e amor. Aquele que crê, que amam. Aí tem os versículos aqui. Aqui, nisso sabemos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, né? Diante de Deus. Se o nosso coração vier a nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas, o homem que ouve a censura do seu coração, da sua consciência, sabe que Deus tudo conhece e que Ele é amor. Que Ele é, pois, mais perspicaz e mais indulgente do que a nossa consciência, mas está pressuposto a prática do amor e dos mandamentos. Outra tradução é, diante dele nós convenceremos o nosso coração se ele chegasse a nos condenar de que, outra página, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Isso aqui eu nem vou falar muito porque eu não entendi muito bem, certo? Que eu ia falar assim que os pensamentos do nosso coração não são iguais de Deus, mas Deus ele é muito maior que o nosso coração para ver se, né, o que a gente fez foi ruim ou bom. E Deus ele pode, como disse aqui embaixo na explicação, né, diante dele nos convenceremos o nosso coração e se ele chegar a nos condenar, de que Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas, né? É meio que dizendo que Deus ele vê as nossas falhas, né? Ele pode ver, nos perdoar muito maior que o nosso coração, né? As nossas atitudes, né? Em versículo 21, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E tudo o que lhe pedimos, recebemos dele. Agora entende melhor. Aqui fala, por exemplo, se a nossa consciência não nos condena. Porque Deus habita na nossa consciência. Então, quando a gente já sabe que tem alguma coisa lá de errado, a gente fala, ixi, é Deus falando com a gente, né? Que Deus é maior que o nosso coração. A gente precisa resolver. Agora, se a nossa consciência, que Deus é muito maior que ela, não nos condena, fala que nós temos confiança diante de Deus, né? Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia a consciência, o nosso conhecimento, ele é muito raso, porque às vezes ele nem sabe o que é pecado. Então tem gente que acha que, não estou fazendo nada de errado, mas é porque a vivência dela está tão mundana que tudo é normal. Mas quando coloca a palavra de Deus, ela fala, nossa, que eu estou em pecado grave. Então aí a consciência de Deus começou a nos ajudar, né? Aqui, porque eu acabei de falar aqui,
porque guardamos os seus mandamentos. Então, quem tem consciência dos mandamentos consegue ter uma consciência do coração melhor, né? Agora, quem não tem os mandamentos vai ficar em paz com os seus pecados, porque ela não conhece o que é pecado, então é perigoso essa parte da consciência. Por isso que fala que Deus ele é maior que o nosso coração. Então fala, meu coração não me condena, mas Deus ele é muito maior, porque Deus conhece o bem e o que é mal. Então pedimos a Deus que esclareça o nosso coração para que a gente esteja em paz com Deus. Em paz com Deus. Aqui, ó. 22. E tudo o que lhe pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável, né? Os mandamentos é tudo que é bom. Toda pessoa na sociedade que deseja viver em paz, ela segue os mandamentos, porque o mandamento só tem a vivência do amor. Então ninguém em sã consciência que quer viver o amor verdadeiro pode ir contra os mandamentos, porque tá lá tudo tem não matar, não roubar, não mentir, né? Não se prostituir, não amar Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe. Então são só coisas que são boas universalmente, né? Quem encontra isso é mentiroso, né? Porque ninguém quer que mintam para si, ninguém quer que te roubem, né? Que te matem. Então é uma coisa que, se a gente colocar em nós, é tudo aquilo que a gente não quer que façam de mal para nós. Então a gente também não deve fazer de mal para os outros, né? Independente de qualquer coisa. Que é universalmente a vivência do amor, né? Mas muitos não entendem, não entenderão. Porque são egoístas. Este é o seu mandamento, crer no nome de seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros conforme o mandamento que ele nos deu. Aqui é muito bom, porque às vezes a gente fala amar o próximo como a mim mesmo, mas às vezes o meu amor é horrível. Aí fala assim, conforme o amor que tem nos mandamentos que ele nos deu. Então é isso. Aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso reconhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, como que a gente sabe se eu estou vivendo o amor de Deus? Se eu estou vivendo os mandamentos de Deus. Porque, que nem estava falando antes, né? Os mandamentos são a perfeita vivência do amor e da verdade, universalmente falando, né? Todo mundo que deseja a paz vive os mandamentos, independente de qualquer religião que for. Não pode ir contra os mandamentos. Então aqui no versículo 24 do 1 João, primeira carta de João, 24, diz assim, aquele que guarda, né? Que quando a gente guarda é que a gente tem intimidade, né? A gente só lembra assim de coisas assim que a gente tem intimidade, né? Então aquele que guarda os mandamentos de Deus, né? Tem no coração, permanece em Deus e Deus permanece nele, né? Porque sempre a pessoa vai lembrar o mandamento de Deus, então Deus está ali, né? E nisto reconhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. E esse guardar é diferente, né? Acho que até no outro vídeo eu estava falando isso, que guardar é tipo, eu recebo uma carta e eu guardo comigo. Agora eu recebo e jogo fora, eu não guardei. Então, guardar os mandamentos de Deus não é amar Deus sobre todas as coisas e jogar fora. Não. Eu receber e guardar na gaveta, falando bonito, né? Na gaveta do meu coração. Para quando eu viver, eu falar, amar a Deus sobre todas as coisas, mas o que que é? Aí eu lembro, está guardado comigo. E isso que eu estou vivendo não está amando a Deus. Então, eu tiro, né? Então, guardar é trazer junto da gente. Então, por isso que fala, aqueles que guardam os mandamentos. Não é aquele que olhou e esqueceu. E por isso que a gente precisa rezar. Porque quando a gente não reza, a gente acaba esquecendo da graça. Por isso que no Pai Nosso Jesus fala, o pão nosso de cada dia, a oração do dia. Todo dia a gente precisa rezar. Amém. Senão a gente acaba esquecendo mesmo, né? Um dia sem oração é um dia sem estar perto de Deus, né? Agora, todo dia com oração é toda hora que a gente vai perto de Jesus mesmo e Deus fala conosco. Amém. Então, deixa eu só ver a hora aqui. 40, 10. Eu acho que eu passei de 1 hora. Passei da hora aqui de meia hora, mas só vou ler esse último aqui, que é o capítulo 4. Terceira condição.
preservar-se dos anticristo e do mundo. Então, São João falando conosco: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se são de Deus. Pois muito falsos profetas vieram ao mundo. Aqui a explicação, né? É preciso certificar-se que aqueles que dizem ser do Espírito de Deus não são, na realidade, conduzidos pelo Espírito do mundo. Eles serão reconhecidos pelos seus frutos, por suas afinidades, sobretudo pelo que dizem de Cristo. Os apóstolos possuem as qualidades para este discernimento. Fala aqui que os apóstolos conseguem discernir isso, porque eles vivem com Deus, têm o Espírito Santo, né? E uma coisa também é para a gente tomar cuidado, porque, que nem acabou de dizer aqui, tem alguns que vão pregar Cristo, só que a vivência deles não é. Então eu também às vezes fico pensando comigo mesmo, né? Eu falo, olha, como é que eu vou ver se eu sou de Deus mesmo? É só alguém, eles falam o exemplo, né? Alguém viver comigo uma semana. Na minha vivência fora do tempo de oração, fora do tempo que eu estou rezando, nessa minha vivência que a pessoa vai poder perceber se eu sou de Deus ou não. Porque uma coisa é eu estar falando aqui no vídeo. Eu leio a Bíblia, eu explico, falo de Deus. E a outra coisa é quando eu paro. Quando eu paro de Salve Maria, Júlio, Tatiana, Imaculada. É que eu não sei se é o Júlio ou a Tatiana, eu já vi que estava aí. Salve Maria. Mas essa vivência, né, isso aqui não é perfeccionismo, né? É constatação da realidade. Fala, nossa, será que eu estou vivendo com Deus mesmo? Ou eu estou aqui às vezes igual um falso profeta, né? Eu anuncio para os outros se salvam e eu não. Então é uma coisa para a gente pensar para mudar. Tudo isso é para o bem, né? Mas aqui fala assim, toma cuidado com os falsos profetas. Falso é aquele que é mentiroso, né? É igual quando Paulo estava preso, tinha um monte de gente que estava pregando o evangelho, mas era porque queria ser melhor que Paulo. Não era porque amava Cristo. Mas o Paulo, na cadeia, falou assim, para mim não importa. Importa que Cristo está sendo pregado. Então, se a pessoa está pregando por inveja dele ou para querer ser melhor, para ele não importa que ele queria que Cristo fosse pregado. Mas, continuando aqui, ó. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, este é o espírito do anticristo. E deles ouviste dizer que ele virá e agora ele já está no mundo. Acho que está falando do anticristo, né? Falando de ouvir. E aqui é falando para a gente ficar prestando atenção nas pessoas, né? E ver, porque tem alguém que fala que é de Cristo, mas Jesus Cristo não veio de Deus, né? Então já é anticristo. E vós, filhinhos, sois de Deus e vós vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Acho que aqui ele fala do Espírito Santo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Nós, vamos ver aqui, nós, os pregadores oficiais, em primeiro lugar, os apóstolos, né, os bispos, né, que nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Só ler aqui, o tema dos dois espíritos é conhecido no judaísmo, bem como dos dois caminhos. O homem está colocando entre dois mundos, ele é de um ou do outro, enquanto participa de seu espírito. É certa a vitória final dos fiéis. Isso aqui mais me confundiu. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. O que eu entendi aqui, né, que serve muito pra gente, é que às vezes tem pessoas que escutam a palavra de Deus, mas não querem ouvir. Tem pessoas que escutam a palavra de Deus e ouvem. E aqui está falando, quem ouve as palavras do mundo é porque é do mundo. Quem ouve as palavras de Deus é de Deus, né? Então é para a gente tomar cuidado para a gente não acabar ouvindo os falsos profetas que estão pregando em nome do mundo e a gente ser seduzido e perder
o que Cristo está nos ensinando, né? Hoje em dia tem muita coisa assim de querer mudar os ensinamentos de Deus, né? Então acaba confundindo muita gente, né? Fala assim que os pecados são como o tempo, né? Tecnologia, né? Não, tem pecados que é de antigamente, hoje em dia não vale, né? Mas é igual fazer a pergunta, mentira antigamente é pecado, hoje não é mais? Então tem coisas que são males eternos, né? Independente da tecnologia, se for mentira pelo celular ou mentira falada. Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não acabar sendo seduzido pelas coisas do mundo, por como Jesus disse, uma porta larga, uma porta aberta, que é um caminho mais fácil, que podem te mentir para você e para mim, falando que esse é o caminho do céu e não ser, né? Então quem confia na palavra de Deus não erra, né? Quem escuta ali as verdades de Deus não erra. Então o caminho de Cristo é um caminho de cruz, é um caminho que tem dificuldade, mas é um caminho estreito que leva à vida eterna. Então, para não ficar perdido, se quando tem muita informação, como nos ensinou ali, a primeira coisa é os 10 mandamentos. Se alguém ensina algo para você que sai fora dos 10 mandamentos, sai fora dessa pessoa. Porque o caminho de Deus inclui os 10 mandamentos, né? Uma linha estreitinha. E a outra é a cruz, né? Eita. É um caminho de cruz, né? Aquele que renuncia a si mesmo para me seguir, andará comigo, né? Então, o caminho de Jesus tem cruz, né? A abundância, né? O não ter sofrimentos é lá no céu. Lá no céu não terá sofrimento nenhum. Então é outra coisa, a gente tem que também tomar cuidado que tem pessoas que falam, você serve a Deus e sofre tanto, ou olha o meu Senhor, o que ele sofreu sendo Deus. Mas hoje não, hoje está no céu. No céu não tem sofrimento. Então, é mais isso. Então, é para eu amar o sofrimento? Não, vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos de facilidade, mas o sofrimento não vai fazer a gente abandonar Deus. Quem acha que Deus é só alegria, né, quando vem o sofrimento, abandona Deus. Mas quem crê em Jesus crucificado, o sofrimento é uma oportunidade de estar mais próximo dele. Só ver que o Padre Pio, né, quantos anos não sei se foi 30 ou 50 de chagas, sofreu a cruz de Cristo. E sofria entre alegria, né? Apanhava do demônio à noite, mas realizava um monte de milagre que os outros recebiam. Ele sofria e os outros recebiam. E de vez em quando que ele era aliviado, né? Mas ele carregou a sua cruz. E até por muitos de nós, né? Então é o que a gente pede a intercessão dele é por isso. E lembrar que Deus é na cruz. E agora já estou falando outras coisas, né? Mas Nossa Senhora também, ela fala que quanto mais pesada é a cruz, é a nossa dificuldade, mais perto ela está da gente. Então Jesus também está perto. Jesus não é egoísta, que a gente está sofrendo aqui, né? E ele está lá de boa. Não, quando a gente sofre, Deus sofre conosco, né? Que pai que fica feliz vendo seu filho sofrendo? Nenhum. Então imagina Deus que é amor, você acha que ele é feliz da gente sofrer? Não. Deus não fica feliz com o nosso sofrimento, mas tem sofrimento que nos leva à salvação. Então ele fala assim, filho, fica firme, fica firme. Igual um pai que, né, às vezes tem um remédio que é amargo, né? Aí o filho, não quer tomar. O pai fala, toma que vai te fazer bem. Então o sofrimento às vezes é assim pra gente também. Tem sofrimento que vai nos fazer crescer e quando passar a gente agradece. Fala, nossa, graças a Deus que eu passei por aquele sofrimento, que hoje eu consigo passar por muitas coisas porque eu sofri. Né? Se eu não tivesse passado por aquilo, hoje eu não aguentaria o que eu aguento. Né? E a gente às vezes é muito... A gente no mundo assim, é muito hipócrita, porque na academia a gente sofre, faz um negócio, dói, machuca, passa aquela dor. Só que o nosso pensamento é, o meu músculo vai ficar melhor e tal. Então passa de boa, né? Mas quando é outras coisas para Deus, a gente fala, para Deus não, será que, né? Então
a gente aceita um sofrimento que só vai dar resultado para o mundo, né? Às vezes ganhar um dinheiro, para impaciência para ganhar um dinheiro, mas para ganhar o céu, a gente não consegue sofrer porque a gente não tem dimensão do céu. A gente não tem o olhar no céu. Então a gente pede isso para Deus, para a gente não ser enganado, né? A gente está num mundo que quem reina é o inimigo, então, entre aspas, a área do mundo é do inimigo, mas a eternidade é para Deus, né? E o tempo, né, do inimigo já está passando. Então, Deus abençoe e proteja, né, que Nossa Senhora abençoe a todos nós, a Tatiana também no serviço, né, que cada um no serviço para Deus, né, cada um tem a sua missão de sermos pescadores, né. Vamos ver se eu acho a oração aqui. Eu não... então, eu vou terminar a oração, né? Senhor, tudo para vós comece, tudo em vós termine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu abri aqui numa oração de São José, que ela dá indulgência, então vamos rezar, né? Você pode ir ouvindo e repetindo, que também pode ser assim, ó. Intercessão de São Padre Pio, que ele rogue por nós do céu, todos os nossos santos de devoção. A oração é assim: a vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente suplicamos que lancei um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas de seus inimigos e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Na parte do Espírito Santo, amém. Aqui a oração que fala é: concede-se ao fiel indulgência parcial que invocar piedosamente a São José, esposo da Beatíssima Virgem Maria, através de uma oração legitimamente aprovada. O que isso quer dizer? Que quem rezar essa oração com fé recebe um perdão parcial das penas que teria de pagar no purgatório. Olha que bênção, só de rezar. Então Deus abençoe vocês e que acompanharam. São Padre Pio rogai por nós. E meia hora de leitura bíblica, que também dá indulgência plenária. Deus abençoe, Tatiana, e Nossa Senhora acompanhe vocês aí no caminho e santifique aí a família. Deus abençoe.